Futurama desde o começo se diferenciou dos Simpsons por ser muito mais inteligente que o seriado dos personagens amarelos. Toda essa inteligência é mostrada num episódio brilhante, que até mesmo criou seu próprio teorema matemático, apenas para provar que o negócio todo faria sentido. Fala galera, meu nome é William e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Mapa Geek. Hoje é dia de se sentir inteligente, então vem comigo falar do episódio The Prisoner of Benda, lá da 6ª temporada de Futurama, que pra gente aqui do canal é o episódio mais inteligente de Futurama. Fica com a gente até o final do vídeo que eu tenho certeza que você vai concordar comigo sobre esse episódio. Como a história é pra lá de maluca, eu já vou começar a contar ela logo. Então, o episódio começa e Bender está assistindo ao noticiário e descobre que o imperador Nikolai, do Império Robô Húngaro, está visitando Nova York em seu iate, o RMS Overkill. Ele planeja roubar a coroa do imperador, mas não consegue que seus colegas de trabalho o ajudem, fazendo trabalhos específicos, Amy seduzindo os guardas, Zoidberg cortando o fio do alarme e Fry assumindo a responsabilidade. Enquanto isso, Amy e o professor davam os toques finais no Mind Switcher, uma máquina que seria capaz de mudar mentes de uma pessoa para a outra. O professor revela que sempre quis viver a vida ao extremo, enquanto era jovem, e Amy revela que ela ainda tem aquele desejo demoníaco por comida desde muito tempo, apesar de ter obtido uma figura elegante desde 2997. Eles decidem trocar as suas mentes, então o professor poderia usar o corpo jovem de Amy para praticar esportes radicais, e Amy poderia comer o quanto quisesse no corpo do velho professor, já que ele era muito magro. Eu tenho certeza que vai dar merda isso. Você também tem certeza, então vamos ver no que dá. Quando eles tentam voltar para os seus corpos normais, eles descobrem que o Mind Switcher, aquela máquina lá, funciona apenas uma vez com o mesmo par de pessoas. Ah lá, eu sabia. Eles tentam resolver esse problema colocando a mente de Farnsworth no corpo de Bender e a mente de Bender no corpo de Amy. No entanto, o professor percebe que não funcionaria e Bender foge com o corpo de Amy para dar o seu golpe. Filho da mãe esperto. Amy descobre que é difícil comer com um sistema digestivo idoso e ela convence Lila a trocar de corpo com ela, para que Lila possa obter o desconto sênior do professor no cinema. Fry está enojado por Lila estar no corpo do professor e ela afirma que Fry é superficial e só a amou por causa do seu corpo. Enquanto isso, Bender no corpo de Amy nada para o iate de Nikolai, onde amarra o guarda e seu primo Basil. No entanto, ele é capturado por Nikolai. Como sempre, tudo ficou fora de controle. Quem imaginaria que isso iria acontecer, né? Mas continuando, que eu preciso te impressionar com a inteligência desse episódio. O professor então se junta a um circo no corpo de Bender. Bender no corpo de Amy prova que ele é um robô para Nikolai e Basil. Nikolai revela a Bender que ele sempre quis viver a vida de uma pessoa normal, sem toda a fama e fortuna de um imperador. Bender decide usar isso ao seu favor, dizendo a ele que ele poderia colocar sua mente no corpo verdadeiro de Bender, e em troca, Bender viveria a vida de um imperador no corpo de Nikolai. Os dois voltam para a Plant Express, onde Bender descobre que o professor, que estava no seu corpo, fugiu para se juntar aos circos robóticos, como um aventureiro chamado Nonchalanto. Cacete, eu tô perdidaço. Esse negócio não tá inteligente, tá? É confuso. Mas bora continuar. Precisando de um corpo de robô para o imperador residir, Bender troca de mente com o balde de lavar e então troca de mente com o imperador Nikolai, para que Nikolai tenha o corpo do balde e Bender tenha o corpo de Nikolai. Enquanto isso, Fry decide se vingar de Lila, colocando-se em um corpo horrível e provar que ela também é superficial. Ele troca de mente com o Zoidberg. Caramba, esse é o corpo horrível. De modo que agora Fry fica com o corpo de Zoidberg e Zoidberg fica com o corpo de Fry. Nikolai no corpo do balde pensa que Zoidberg no corpo de Fry é seu amigo humano, como Bender disse, e Zoidberg finge ser Fry, para que ele pudesse ter uma companhia. Fry no corpo de Zoidberg confronta Lila no corpo do professor. A fim de provar que nenhum deles é superficial, os dois decidem ir a um encontro no Elzar's Fine Cuisine. Lila descobre que seu corpo está sendo arruinado por Amy, que o torna obeso por comer muita manteiga. Hermes concorda em trocar de corpo com Amy, para que Hermes fique no corpo de Lila. Enquanto isso, Bender está aproveitando a vida como imperador, mas fica chocado quando a noiva de Nikolai, a princesa Flávia e Basil, sacam armas e espadas para assassiná-lo. Aparentemente, estamos num estado pra lá de confuso que os próprios escritores se colocaram. Mas calma, eles vão sair desse buraco que todo mundo está com a mente errada, se liga. Fry no corpo de Zoidberg e Lila no corpo do professor vão jantar, ambos tentando repelir o outro o quanto possível com seus novos corpos. Os dois tentam provar um ao outro que não são superficiais, beijando na mesa do restaurante, enquanto Amy no corpo de Hermes e muitos outros assistem
a tudo isso. Enquanto isso, o corpo real de Fry, ocupado por Zoidberg, leva Nikolai no corpo do Balde para o apartamento de Fry e Bender, apesar do fato de nenhum dos dois nunca ter estado lá. A falta de familiaridade de Zoidberg com as condições normais de vida o leva a mexer num fogão, criando um vazamento de gás. Nikolai pede a Zoidberg para acender um charuto e eles explodem o apartamento. Cacete! Enquanto isso tudo acontecia, Bender no corpo de Nikolai consegue voltar para Nova York, com Basil e Flávia atirando nele. Ele é perseguido até o prédio das Nações Unidas, onde Nikolai deveria fazer um discurso. No entanto, Basil corre atrás dele com uma espada e o ataca ao vivo na televisão. Enquanto isso acontece, o Balde, que agora está no corpo de Amy, encontra Scruffy, aquele zelador, em seus aposentos e confessa seu amor por ele. O Balde, no corpo de Amy, quer que os dois se mudem para outra cidade e vivam juntos, mas Scruffy diz que não, porque no fundo de suas mentes eles sabem que não seria certo. O professor Farnsworth, ainda em Bender nos circos robóticos, assiste à luta toda que está rolando na ONU na TV Robot. Ele quer ajudar Bender, mas não pode chegar a tempo. Um canhão chamado Big Bertha se oferece para atirar ele longe pra caralho, mas ela fica gravemente ferida por causa do tamanho do corpo de Bender. O professor pousa no telhado do prédio das Nações Unidas. Com sua própria espada, ele começa uma luta de espadas, obviamente, com Basil antes que ele pudesse fazer qualquer mal a Bender em Nikolai. Enquanto isso, o encontro de Fry e Leela nos corpos de Zoidberg e do professor segue para a casa de Leela. Depois de fazer sexo, os dois ficam surpresos ao ver o corpo de Bender lutando com Basil na TV. O professor no corpo de Bender vence abrindo uma porta para 20 palhaços robôs, todos empunhando suas próprias espadas, que matam Basil. Mais tarde, no Plant Express, Bubblegum Tate e Sweet Clyde, dois daqueles malucos Globetrotters, usam matemática para descobrir uma maneira de colocar todos em seus corpos originais. E aí é que entra um dos feitos mais marcantes de todos os seriados animados, o Teorema de Futurama. O Teorema de Futurama é um teorema da vida real, inventado exclusivamente para o uso nesse episódio. Ele prova que, independentemente de quantas mudanças de mente forem feitas, as mentes ainda podem ser restauradas aos seus corpos originais, usando apenas 2 pessoas extras, desde que essas 2 pessoas não tenham tido nenhuma mudança de mente antes. O teorema foi provado pelo escritor Ken Killer, que possui um PhD em matemática aplicada, e ele afirma que eles incluíram o teorema no episódio para popularizar a matemática entre os jovens. O Teorema de Futurama também é o primeiro teorema conhecido a ser criado com o único propósito de entretenimento em um programa de TV. Os personagens então usam o teorema e o episódio termina com todos de volta ao seu normal, e Bender percebendo que ele deixou a coroa, que ele pretendia roubar, no compartimento de Nikolai. Achou esse episódio inteligente ou nem tanto? É no mínimo bem interessante na minha opinião. Então já comenta aqui a sua opinião. Continue aqui no canal e assista esse vídeo que está aparecendo aqui para você. Te vejo lá. Muito obrigado pela sua audiência, tenha um ótimo dia e até a próxima!